Hoje vamos conhecer essa história de Jesus e o paralítico no tanque de Betesda. Vamos começar a explicação da passagem de hoje. Se você observar no verso 1, fala que passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. O versículo 1 começa dizendo que Jesus foi para uma festa em Jerusalém. Mas é interessante que Jesus não vai para a festa. Jesus vai para o tanque de Betesda, que ficava ali numa das entradas, chamada entrada das ovelhas, ou porta das ovelhas. Agora, significa Betesda, significa em aramaico misericórdia, tanque da misericórdia. Jesus foi para um lugar, não para festa, a princípio, mas ali ele foi para um lugar onde tinham pessoas buscando misericórdia, pessoas sofrendo, pessoas que estavam buscando um alívio para a sua dor. Esse tanque, na época, era espécie de um hospital público, conhecido como Casa da Misericórdia, Tanque da Misericórdia. E ali ficavam muitas pessoas doentes, na beira desse tanque, buscando um auxílio, buscando um milagre, buscando uma cura. Nesse tanque tinha uma água mineral, e nessa água mineral as pessoas encontravam alívio para as dores. Essa água tinha propriedades curativas. Então muitos doentes, muitos enfermos, cegos, aleijados, coxos, paralíticos, iam lá para buscar ajuda naquele tanque de Betesda. Esse é o contexto primeiro da passagem. Se você observar no verso 3 e 4, havia uma crença de que um anjo movimentava aquelas águas. Diz assim: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então veja bem, essa multidão de enfermos, de doentes, buscando o tanque da misericórdia, que na realidade era um tanque de miséria, era um tanque de sofrimento ali em volta. As pessoas tinham uma crença de que em tempos um anjo descia ali, e aquela água, ao movimentar-se, ao agitar-se, a primeira pessoa que entrava naquela água era curada. Muitos doentes ficavam ali à beira do tanque, ficavam ali perto dizendo: será que hoje é a minha vez? Será que hoje é a minha chance de eu entrar no tanque e ser curado na hora que as águas fossem agitadas? Talvez alguém foi curado ali, talvez alguma pessoa contou um testemunho e virou uma fama, virou uma crença. E o tanque de misericórdia, o tanque de Betesda, era um lugar de muito sofrimento, de muita esperança, um lugar de busca de ajuda. E é interessante o verso 5, fala que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Veja bem, esse homem, 38 anos estava naquele tanque. Estava ali um homem enfermo, havia 38, não diz que ele tinha 38, fala que ele estava ali, 38 anos. 38 anos, irmãos, você sabe que não é 38 dias. 38 anos não são 38 semanas. 38 anos não são 38 meses. 38 anos são mais de 13 mil dias.
ali naquele tanque. É uma vida. O que você faz em 38 anos da sua vida é uma vida. Você num tanque, esperando um milagre. Esse homem tinha uma expectativa de que aquele tanque pudesse curá-lo, pudesse trazê-lo novamente para a vida, para a saúde. Mas ele está ali, ano após ano, mês após mês, semana após semana, há 38 anos, na fonte milagrosa, aguardando a sua cura. E nisso Jesus vai passar ali. O verso 6, Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então veja a cena, imagine a cena. Aquele homem está ali 38 anos, Jesus chega naquele local de miséria, naquele local de sofrimento, pessoas enfermas, doentes. E Jesus, então, diz a Bíblia, se você observar o detalhe, quem o viu foi Jesus primeiro. Jesus vendo-o, não foi o paralítico que viu Jesus, foi Jesus que viu o paralítico. Jesus vendo-o deitado, fez uma pergunta para ele. Qual a pergunta? Queres ser curado? Uma pergunta simples. Poderia ter sido respondida essa pergunta sim ou não. Mas se você observar o detalhe do texto, ele não responde a pergunta de Jesus. Ele responde assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Verso 7. Veja que não foi isso que Jesus perguntou. Jesus não perguntou se ele tinha alguém ou se ele não tinha, se ele ia no tanque ou não ia. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E ele respondeu com uma desculpa. Ele disse: eu não tenho ninguém, Senhor. Eu estou sozinho, estou abandonado. Talvez esse homem foi esquecido pela sua família, foi abandonado pelos amigos, diferente aquele texto que estudamos aqui já do paralítico dos 4 amigos, que pegaram aquele paralítico, levaram até Jesus e abriram um buraco no telhado da casa, desceram. Esse homem era diferente. Esse homem não tem amigos. Esse homem se sente só. Podemos dizer aqui que esse homem está ferido no corpo e nas emoções. O psicológico dele está abalado. Ele se sente abandonado. Ele diz: Senhor Jesus, eu não fui curado porque ninguém se interessa por mim. Senhor Jesus, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho. Ou seja, ele despejou naquela fala o sofrimento emocional também. Além dele dizer que precisa de uma cura, mas ele também precisa de amigos. Ele também precisa de uma família. Ele se sente sozinho. Interessante falar sobre a solidão hoje em dia. O sentimento de solidão. Talvez você que me assiste se sente só. Assim como esse homem naquele tanque se sente só. Porque a solidão não é algo externo. Veja que naquele lugar, naquele tanque, tinha muitas pessoas. Naquele tanque tinha muita gente, mas ele se sentia só. Porque a solidão não significa pessoas, significa um sentimento de ausência, algo interno. Tem pessoas que têm família, moram numa casa com pessoas, mas se sentem só. Tem pessoas que são membros de uma igreja, vão no culto, mas entram no culto, saem sozinhas. Tem um sentimento de solidão. Ela está num shopping center cheio de pessoas, ela está numa rua movimentada cheia de carros, mas ela sente só. Ou seja, a solidão não é o que está fora, mas é o que está dentro. A solidão não é a quantidade de pessoas que nos cercam, mas é o sentimento interior.
A pessoa pode trabalhar numa grande empresa, ter muitos funcionários, trabalhar vizinho de muitos colegas, mas se sentir só. Sentimento de solidão. Alguns motivos desse sentimento de solidão. Primeiro, deficiência na habilidade de relacionar-se. Tem pessoas que têm dificuldade de puxar uma conversa, são tímidas, de se aproximar de outros. Às vezes até a pessoa quer conversar, mas você já bloqueia aquela conversa. O problema muitas vezes somos nós mesmos. Dificuldade em estabelecer laços. Não, eu já fui traído nessa vida, não confio em ninguém, não confio em pessoas, maldito é o homem que confia no homem, eu amo os animais e odeio as pessoas, coisas assim que a gente escuta. Sentimento de solidão. O que mais? Dificuldade de aceitar as pessoas do jeito que são, tipo de pessoas muito exigentes, pessoas que exigem do outro um nível muito alto de amizade, e não aceitam, e assim são exigentes consigo e com os outros, isso afasta pessoas também. Outra coisa, supervalorização do que é material, bem, status, ou seja, aquela pessoa para ser amigo dela, tem que ter um carro tal, tem que ter uma casa tal, tem que ter tal relógio, tal roupa, tal tênis, tal celular, tem que ter um status, tem que ter um bens, e assim ela se isola, porque ela exige muitas coisas dos amigos. O que mais? Baixa autoestima, a pessoa se sente inferior, ela chega num lugar, ela fala assim, eu sou inferior aos demais, ninguém conversa comigo, ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo, todo mundo me persegue. Existe isso, é coisa interior. O que mais? Permanente atitude competitiva, ou seja, compete, eu sou melhor que você nisso, sou melhor que você naquilo, eu sou mais inteligente, ou seja, as pessoas não querem ficar perto dela, é muito competitiva. Um outro motivo, mudança de cidade, às vezes muda para outra cidade, chega em outra cidade, não conhece ninguém, não conhece os vizinhos, não conhece uma igreja, não conhece pessoas, fica sozinho, sente só. Viuvez ou divórcio, a pessoa passa por um divórcio, aí aqueles amigos já não são do mesmo grupo, os amigos se afastaram, ou a viuvez, sente sozinha, está sem o esposo, sem a esposa. E encerrando aqui, profissões que exigem viagens, a pessoa viaja muito, não tem lugar, não para, não cria relacionamento. E último, doenças graves, fica muito tempo no hospital, internada, sente sozinho, as pessoas não visitam no hospital, as pessoas esquecem dela, como é o caso do nosso personagem. Ele estava doente, num tanque, aguardando um milagre, e ninguém visitava ele, ninguém se preocupava com ele, e ele se sentia só. Talvez você que me assiste, alguns desses tópicos, você sente assim, você se sente só, você se sente sozinho nessa vida com tantas pessoas. Avançando o texto, um milagre, verso 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Jesus perguntou àquele paralítico, queres ser curado? Ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém. Senhor, eu sou sozinho. Mas Jesus fala algo, o chama para a fé. Jesus diz para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. 3 palavras aqui, que demonstram uma ação. Ele tem que tomar uma ação, ele tem que tomar uma atitude. Você que nos assiste, que sofre da solidão, tem que tomar uma atitude, sair dessa caverna, buscar ajuda espiritual, psicológica, psiquiatria, não sei, mas saia dessa caverna, busque ajuda, saia dessa redoma de vidro e veja o mundo tão bonito que existe lá fora. Jesus fala para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda, ou seja, dê um passo,
faça sua parte. E assim aquele homem tão fraco, tão pouca vontade, pouca força, desanimado, sozinho, diz a Bíblia que imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Deixa eu falar uma curiosidade aqui. Quando você fala tomando o leito, o que era esse leito? Era uma maca, uma esteira, um colchão de palha, que geralmente os pobres usavam para dormir. Jesus fala para ele então enrolar aquele leito, aquela maca, aquela esteira, aquele colchão, enrolar e colocar embaixo dos braços e andar. Anda, sai dessa inércia, se põe em movimento. E esse homem então começa uma nova caminhada ali. Interessante observar que despertou a inveja dos judeus. O verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Vamos entender o que está acontecendo aqui? Aquele dia que Jesus curou esse homem, era um sábado. E os fariseus vão começar agora a questionar por que esse homem foi curado no sábado. De vez de eles se alegrarem, porque um homem estava há 38 anos lá na casa da miséria, no hospital público de Jerusalém, está andando, está curado, mas os fariseus estão preocupados porque ele foi curado no sábado. Veja bem, irmãos, o sábado, os fariseus e o sábado, por isso disseram os judeus que foram curados: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Veja bem, o sábado no Antigo Testamento foi estabelecido por Deus para ser um repouso, descanso. Mas os fariseus fizeram desse repouso um dia de desespero. Um dia que eram tantas leis, tantas proibições, não pode, não pode, não pode, não pode. Em vez de ser um dia abençoado, era um dia terrível. Até os atos de misericórdia eram proibidos. Então os fariseus estavam criticando agora Jesus por ter curado no sábado. Eles dizem que Jesus fez um crime, curar no sábado. E o segundo crime, carregar o leito. Não te é lícito carregar a sua cama, o seu colchão, ou seja, veja que ponto que eles chegaram. Uma pessoa não podia carregar a sua cama no sábado, que foi curado daquele tantos anos deitado numa cama. Jesus se retirou, perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Ou seja, os fariseus foram atrás do criminoso Jesus Cristo, entre aspas, aquele que curou uma pessoa no sábado. Perguntaram os fariseus: quem é esse homem que disse para tomar o leito e andar? O homem disse: eu não sei. Não sei porque tinha muita gente. Quando eu vi, já saiu de perto. Eu não percebi onde ele foi. Indo para o final. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos entender o que está acontecendo? Os fariseus perguntaram quem era aquele milagreiro e onde que ele estava. O homem disse: eu não sei, eu não vi, muita gente lá. Depois de uns dias, não fala se horas, dias, mais tarde, talvez no mesmo dia, diz que Jesus encontrou no templo. Então, Jesus fala uma coisa interessante para esse homem: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui tem uma coisa interessante nesse milagre, uma relação entre pecado e doença. Veja que
nem sempre existe uma relação entre pecado e doença. Por exemplo, nós temos na Bíblia o sofrimento de Jó, que foi um homem, a Bíblia fala, íntegro e justo, que passou por grandes sofrimentos, não por causa de pecado. Tem outro texto na Bíblia, no próprio João, que eles encontraram um homem cego e perguntaram para Jesus, quem pecou? Jesus disse, nem ele pecou e nem seus pais. Então veja bem, nunca faça um julgamento de alguém que está em sofrimento, dizendo, você está pecando, você pecou. Isso é muito comum. Tem certas igrejas, se você falar que está com depressão, por exemplo, vão dizer, você está em pecado. Se você ficar internado, vão dizer, vamos orar para Deus revelar o seu pecado. Se você tiver um problema de qualquer órgão do seu corpo, enfim, precisar de uma cirurgia, vão dizer, isso é coisa do diabo na sua vida. Então, entenda bem, nem sempre tem uma relação entre pecado e doença. Mas nesse texto específico, fala de uma relação entre o pecado e a doença. Nesse texto fala, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Ou seja, esse homem está envolvido nessa doença, fruto do pecado. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você entender. Uma mulher grávida, está grávida, fumando e bebendo álcool na gestação. Ela está promovendo um nascimento inadequado para o seu filho. Por quê? Porque ela está ingerindo no seu corpo drogas, cigarro, álcool. E aquilo ali pode trazer consequências para o seu bebê. Então aqui se está uma relação entre pecado e doença. Depois que nasceu uma criança com deficiência, Deus... Não tem nada a ver com Deus. Você escolheu fumar e beber na sua gestação. Não culpe Deus. Um motorista embriagado, que sai fazendo loucuras na cidade, atropela uma pessoa, mas cadê Deus? Espera aí. Então a gente tem que entender que grande parte dos nossos problemas, não todos, está relacionado muitas vezes a escolhas. Escolhas da vida, decisões. Então, a Bíblia fala, de Deus não se zomba. Gálatas 6,7, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Ou seja, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Esse homem tem uma relação entre pecado e doença. Mas irmãos, com muita cautela, não julgue alguém. Quem está no lugar do julgamento é Deus. Ele julga cada um de nós. Não é sempre, repito, que essa relação é real. Tem muitos crentes piedosos, muitos irmãos de fé que sofrem sem nenhuma relação com o pecado. Nenhuma. Mas também tem outros que sofrem frutos de decisões, frutos de desobediência aos pais, fruto de escolhas. Os hospitais, as cadeias, os cemitérios estão cheios de filhos desobedientes. Então, entenda bem, que às vezes tem, às vezes não. E temos que ter muito cuidado em julgar e sondar o coração do outro, mas que possamos refletir nas consequências do pecado em nossa vida, nas consequências que o pecado pode trazer, inclusive para os nossos familiares. E assim eu quero encerrar essa devocional. Faz para mim aqui, Paulo, um fundinho. Eu quero encerrar esse texto, ele tem muitas lições. Eu quero destacar 3. Primeira, sobre talvez você que está sofrendo por uma doença, e que não tem nada a ver com pecado.
você sofre. Aquele homem sofria 38 anos, Jesus curou ele. Há esperança no nome de Jesus. Talvez você tenha, nesse momento, passando um momento de saúde debilitada. Coloque a sua causa diante de Jesus. Um segundo grupo que esse texto nos ensina, aqueles que se sentem sozinhos, aqueles que estão no meio de uma multidão e sentem só. Eu quero orar com você também, para você romper essa timidez, esse bloqueio, esse medo. E o terceiro grupo são aqueles que estão dando brecha do pecado em sua vida e correm o risco de colher amargas consequências. Vamos orar por esses 3 grupos? Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz, e ela nos traz lições tão importantes nessa noite. Primeiro queremos orar por aqueles que têm alguma doença, aqueles que nos assistem, familiares, aqueles que estão lutando contra o Covid, ou outra qualquer doença, câncer. Deus, apresentamos nossas vidas, familiares, amigos, no altar da oração. Aqueles que estão no tanque de Betesda, pedindo uma cura, ó Jesus, visita, Senhor. Não precisamos esperar um anjo descer ali, mas o Senhor Jesus Cristo, que andou em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oramos por aqueles que se sentem só, por aqueles que dizem, Senhor, não tenho ninguém. Talvez que estão longe da sua família, talvez que estão agora em isolamento social. Deus conforta, consola. Eles não estão sozinhos, o Senhor Jesus Cristo está com eles. E temos a igreja, temos a família. Ajuda-os romper essa caverna, esse medo. Trata, Senhor, o coração que sente solidão. Conforta. E oramos, Senhor, por aqueles que nesse momento me assistem, estão brincando com o pecado. Tua palavra diz, salário do pecado é a morte. Que haja um desejo de abandonar o pecado. O Salmo 32 diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Senhor, não nos permita viver fora da Tua presença, porque a colheita é trágica. Senhor, eu oro para que haja arrependimento, mudança, conversão, que deixe o pecado e que viva uma vida de santidade na Tua presença, Senhor. Trabalha nesse coração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.